aqueles poucos católicos que querem realmente ser católicos e estão preocupados com a salvação da sua própria alma. Você não vai ser aplaudido. Não vai ser aplaudido por nenhuma autoridade. Não vai ser aplaudido por uma multidão. Ninguém vai levantar palmas para você e dizer Hosana ao filho de Davi. Todo mundo vai querer apedrejar você. Então a primeira coisa, não seja suicida, porque uma coisa é ser um mártir, outra coisa é ser um suicida. Saiba se retrair e não comprar briga à toa com o mundo moderno. A primeira grande batalha que você tem que travar é aqui dentro de você. Ajudar a sua família também a travar essa batalha. E se você não tem acesso à sua família para ajudá-la a travar essa batalha, ajude os seus irmãos e irmãs que estão nesta mesma luta. Essa é a primeira coisa. Claro que existe a fase missionária, de trazer mais irmãos para essa fraternidade, sim. Mas, em primeiro lugar, nunca seja presunçoso de achar que você já está a salvo. Você está sempre numa batalha. Porque se você quer ser de Deus e quer temer a Deus, saiba, você comprou uma briga desgraçada com o demônio. E a palavra desgraçada aqui é muito correta. É uma briga desgraçada, porque o demônio não tem a graça de Deus. Você, graças a Deus, tem a graça de Deus e você, com a graça de Deus, irá brigar. Mas saiba que a luta está lá. Primeiro passo, vaidade. Segundo passo, não temer a Deus, querer agradar os homens. E a partir disso, você vai começar a fazer deformações da fé. Você começa a criar um Deus que agrada aos homens. Você começa a criar uma igreja que agrada aos homens. Você cria a igreja dos sonhos do mundo moderno. Uma igreja onde o Papa circula na Praça de São Pedro e distribui alegremente camisinhas para todo mundo. Essa é a igreja dos seus sonhos. Ah, essa igreja vai ser aplaudida? A igreja onde os padres celebram um casamento gay? Ah, isto é que é uma igreja arrojada? A igreja onde as mulheres são ordenadas padre, onde os padres podem se casar ou não se casar, ser divorciados, porque afinal o casamento é uma instituição burguesa, não é verdade? Para que isto? Meus irmãos, um Deus que agrada a todo mundo. Mas esse Deus se parece tão pouco com o Deus que foi crucificado. Jesus não agradou. Jesus foi crucificado. Infelizmente, esse pessoal que está no declive e que se fecha para a verdade de Deus, eles realmente não entenderam ainda. Não entenderam qual é o significado real e verdadeiro de que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Ou seja, ter medo de machucar Deus, ter medo de desgostá-lo, ter medo de não ser dele. A partir daí, se dá então o endurecimento do coração. E esse então é um passo decisivo. O passo de ir para o inferno depende deste último passo, o endurecimento do coração, que é aquilo que nós chamamos de pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo, se você quiser detalhes a respeito desse pecado, eu fiz o meu último programa Testemunho de Fé, do 4º domingo da Quaresma deste ano de 2011, sobre a cura do cego de nascença. Nesse testemunho de fé, você acessa aí no site, você vai ouvir um áudio de 25 minutos, em que eu explico o evangelho do cego de nascença e termino explicando
qual é o pecado contra o Espírito Santo, que é esse endurecimento do coração. Segundo o ensinamento de Santo Tomás de Aquino, o pecado contra o Espírito Santo comporta 6 passos. 6 possibilidades de pecados contra o Espírito Santo. Onde você, de alguma forma, nega o auxílio de Deus para a sua salvação. Ouça esse áudio, ouça este comentário do testemunho de fé e ali a gente destrincha mais essa questão do pecado contra o Espírito Santo. Prometo que eu gravo para você também o próximo Parresia para a gente meditar melhor sobre esse pecado contra o Espírito Santo. Essa é a última fase de como ir para o inferno. O endurecimento do coração. De alguma forma, essa pessoa que começou com a vaidade, essa pessoa que começou a desprezar o temor de Deus e querer agradar o público com respeito humano, essa pessoa que já não crê no inferno, mas crê num paraíso aqui na terra, em que ela vai se realizar e ser aceita e aplaudida, esta pessoa precisa dar esse terceiro passo para ser condenado ao inferno. É o pecado contra o Espírito Santo. Este é o passo decisivo. Mas para isso, nós precisaríamos de um outro programa. Então fica esse gostinho de quero mais. No próximo Parresia, nós iremos tratar a fundo este pecado contra o Espírito Santo. Até lá, que Deus abençoe você e faça com que você não esteja nesse declive. Vamos fazer todos nós um exame de consciência, porque também eu, você, todos nós, estamos sempre nesta luta. É uma luta a vida do homem sobre a terra. Nosso Senhor não prometeu paraíso aqui para ninguém. O paraíso, Ele prometeu ao bom ladrão. É aqui que nós vemos a grande diferença entre a pessoa que está condenada ao inferno e a pessoa que é de Deus. O bom ladrão, ele pede a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Já o mau ladrão está com o coração endurecido. É esse o terceiro passo. Deus abençoe você. Até o próximo programa.